Sabe aquela sensação de que tudo dentro de você começa a gritar? Não dá para ignorar. Eu quase tive um colapso. E não foi por nada grandioso, um grande problema. Na verdade, foram por pequenos detalhes que foram se acumulando e que eu fui ignorando nos últimos dias. Você já deve ter tido essa sensação de implorar que o mundo pare por alguns minutos. Aquela famosa frase: para o mundo que eu quero descer. E esses dias, uma somatória de eventos e sentimentos que eu vim evitando olhar me fizeram surtar. Já fazia um bom tempo que eu não lidava com uma crise dessas, mas também não acredito que vai ser a última, porque enquanto a gente está vivo, lidar com isso faz parte. Você pegou seu chá? Então eu resolvi fazer esse vídeo para te lembrar, mas antes de qualquer coisa, para me lembrar que isso é normal. Mesmo comigo, que sou especialista e já estou há tantos anos nesse meio do desenvolvimento pessoal. E eu estou falando isso porque existe essa tendência de nos colocar num pedestal, de acreditar e de criar expectativas de que a nossa vida deve ser perfeita. E isso não é real. E não é real porque o real sente, chora. O real é carne e osso. É claro que com a minha bagagem, com o conhecimento e as ferramentas terapêuticas que eu tenho, a minha forma de lidar com os desafios e com as situações é mais efetiva. Mas isso não vai evitar que as coisas aconteçam. Na prática, essa consciência me acompanha o tempo todo. Não dá para simplesmente desver o que eu aprendi até aqui. E com isso, dá sim para evitar algumas coisas, mas outras a gente precisa viver. A gente precisa passar. Não é porque a gente tem todas as armas na mão que a gente vai usá-las o tempo todo. Às vezes a gente só quer deixar arder. E isso também faz parte do processo. Tem uma razão de ser. Eu não sei se eu já comentei aqui antes, mas eu tenho diagnóstico de TDAH. E acontece que às vezes isso vem acompanhado de uma hipersensibilidade que é difícil explicar, colocar em palavras. E aí eu sinto como se o meu cérebro ele não tivesse um filtro. Um filtro que é automático em boa parte das pessoas que não são neurodivergentes. E aí tudo chega com uma força muito grande, o barulho, o cheiro, a luz, o toque. Só de falar já me falta o ar. Porque o que para muita gente passa despercebido, para mim vira sobrecarga. É como se o mundo inteiro gritasse ao meu redor. E aí, quando isso junta com o cansaço, o emocional, a fadiga mental, o estresse, o corpo transborda. E é interessante pensar que na nossa vida, grande parte dos desafios se dão por essa mesma métrica. Ignorar até transbordar, até não dá mais para fingir que aquilo não tá lá. E aí não tem jeito, a vida vai obrigar a gente a lidar com aquilo, nem que seja só com as consequências, com os cacos. Eu quase sempre faço um balanço dos acontecimentos. Eu paro, limpo, ressignifico, reprogramo, mas eu também tenho os meus dias e os eventos que eu não quero olhar. E isso por si só já significa muita coisa. A mente racional insiste em te dizer que é preguiça, que é ignorância, que é procrastinação, mas nem sempre é isso. Às vezes a gente só não está preparado para lidar com aquilo. É aí que entra o autoacolhimento, a gente se abraçar em meio ao caos. É você se entregar o descanso que o seu corpo tanto pede. Fez um barulhinho? Se dá o abraço que a sua criança está te pedindo, a atenção que a sua mente precisa. Ou simplesmente se permitir colocar para fora essa raiva que está reprimida dentro de você. Isso, gente, é terapêutico, é terapia e é gratuito. Você pode fazer por você. E isso pode evitar muita coisa. Tem alguns exercícios de respiração que eu gosto
e que ajudam muito a gente a voltar para o nosso centro. E eu vou te ensinar. Um deles é a respiração quadrada. Imagina na sua mente um quadradinho. Essa é uma respiração de 4 tempos iguais, onde cada face do quadrado vai passar por uma contagem. Você inspira em 4. Eu sugiro que você comece contando até 4. Fica tudo mais fácil até mesmo de guardar. Inspira em 4, prende a respiração em 4, solta, expira em 4 e novamente prende a sua respiração em 4. Tenta fazer aí algumas vezes. Fecha seus olhos, repete, se permite sentir. Isso ajuda a reduzir a liberação de cortisol e de adrenalina, que são os hormônios do estresse. E estabiliza o nosso ritmo cardíaco, cerebral, esvaziando a mente. É como se seu corpo saísse de um modo de luta e fuga e fosse para um estado de presença. Se tiver difícil, você pode fazer com 3 tempos, contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deu para entender? Qualquer coisa, depois você volta aqui e faz esse desenzinho no seu caderno, eu acho que facilita muito também. Além dessa, tem também a respiração triangular. Aqui o importante é que a expiração, o momento que você solta o ar, seja um pouco mais demorado, mais lento que o momento da inspiração, quando você puxa o ar. Você pode inspirar em 4 tempos. Imagina comigo um triângulo, ó. 1, 2, 3, 4. Segura, pode ser de 2 a 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E aqui, na hora de soltar o ar, você vai fazer isso mais devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu para pegar? E essa técnica é igualmente efetiva, porque ela eleva o nível de CO2 no nosso sangue e sincroniza o nosso corpo, mente, energia num mesmo ritmo. Você anotou? Vai por mim. Um dia você vai precisar ainda colocar em prática isso aqui. E se não você, talvez você possa orientar uma outra pessoa, algum conhecido, um familiar. É sempre bem-vindo a gente ter essas cartas na manga. Porque a gente passa a vida inteira reclamando cuidado, atenção, amor, respeito, carinho das pessoas. Mas agora que nós somos adultos e a gente pode se entregar a isso, a gente não faz. A gente só se afunda mais. E pior, a gente se entrega mais daquilo que a gente tanto criticou quando recebeu do outro. Você reclama que o outro não te escuta, mas você se escuta? Você se esforça para se entender? Ou agora que o controle está na sua mão, você está só apertando o repeat? Inclusive, isso me lembra de um outro vídeo que eu já fiz aqui, onde a gente fala de repetição de ciclos. Depois você vai lá ver que de repente vai ter também uma mensagem para você. Mas enfim, surtei. Faz parte, a gente é humano. Fui pro quarto, xinguei até a 8ª geração, chorei, gritei no travesseiro. Inclusive, essa técnica é ótima. Eu tenho as minhas favoritas, as minhas formas de liberação emocional. Eu vou te mostrar. Se você também não tem a memória boa, igual a minha, pega seu caderninho de volta, porque você pode precisar disso algum dia. Aí a última é a melhor, tá? Number 1, gritar no travesseiro. Ou pode ser uma toalha grossa também. Você vai pegar essa toalha grossa ou esse travesseiro, vai levar para o seu quarto ou para um lugar onde ninguém vai te encher e vai colocar contra seu rosto e soltar bem forte, sem medo de ser feliz. Aquele grito que está entalado. E se vier choro, deixa sair. E essas técnicas aqui não tem nada de aleatório, tá? Essa, por si, funciona porque ela libera a tensão que está acumulada há tanto tempo aqui, ó, na sua garganta, no seu diafragma. É o famoso engolir sapo. Agora, número 2, essa também é muito boa, tá? A técnica de socar a almofada.
Você pode pegar uma almofada bem rechonchuda assim, ou um travesseiro mais grosso, para você não se machucar, por favor. E o foco aqui é justamente o de descarregar essa força que está reprimida. E aí você imagina aquela situação que te trouxe raiva e solta tudo aqui. Quando você se permite esse movimento físico de liberação, essa energia da raiva que estava reprimida ali, ela vai saindo do seu corpo. Agora a número 3, que também é muito legal, ela consiste no movimento corporal. E aí agora você vai se levantar e vai permitir que o seu corpo faça os movimentos que ele quiser. Pula, dança, sacode, dá chute no ar. Esses movimentos vão te ajudar a processar essas emoções que estavam presas, a colocar para fora essa energia negativa. Tô aqui pensando se eu continuo essa lista, se eu falo mais algumas, porque são tantas técnicas, mas incrível que às vezes o que a gente precisa é só uma, pra gente saber como colocar em ação, né? Tá, eu vou falar mais uma, que inclusive é a minha favorita. É uma técnica de visualização. Então vem comigo. Você vai sentar num espaço onde você se sinta tranquilo, seguro, onde você não vai ser incomodado. Fecha seus olhos, respira fundo e imagina que ali na sua frente tá aquela pessoa ou a situação que tem te gerado esse desconforto. E aí você fala tudo que ficou preso. O que você achou que devia ter acontecido, o que você esperava e não aconteceu, o que você queria dizer, mas nunca disse. Aqui também você pode juntar com as técnicas anteriores, da almofada, do travesseiro, da toalha, do movimento do corpo. Essa técnica acessa o seu inconsciente, liberando o ressentimento e dando ao cérebro uma sensação de fechamento, mesmo que não aconteça o confronto real. É bom, né? Saber que a gente tem nas nossas mãos as ferramentas para lidar com os desafios, sem ficar dependente de medicação, de psicóloga, de terapia, todo o tempo e toda a vida. Na verdade, foi isso que me levou a estudar tão profundamente esses mistérios, a mente humana. E eu sigo aprendendo, usando essas ferramentas em mim, usando desse conhecimento que eu adquiri e que me apoiam tanto nos meus processos, assim como o curso da Paula, que eu sempre falo e recomendo aqui para vocês, porque foi um divisor de águas para mim. Então eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários fixados para quem quiser conhecer, porque a Paula explica com muito mais profundidade isso aqui que eu abordei ainda de forma superficial com vocês nesse vídeo. Então, respira. Se você está passando por uma situação parecida, eu quero te lembrar que isso não te faz fraco, isso te faz real. E o importante é voltar para o seu centro, voltar para você, voltar para a sua verdade. E é isso. Passou, tô aqui de novo e seguimos juntos. Até o próximo chá.